Glória a Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus.
Vamos continuar adorando aquele que nos mantém de pé todos os dias, aquele que nos dá vitória, aquele que nos fortalece. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti essa noite, Senhor. Glória a Deus.
Pai não me rejeita. Toda a igreja assim. Segura minha tormenta, perdoe meus problemas, transformou minha tristeza, mudou meu viver. Pediu roupas novas, luz azeite, minha cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita. Mais uma vez. Segura minha tormenta, perdoe meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Roupa nova, luz azeite, minha cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita. Minha tormenta, meu problema, mudou minha tristeza e mudou minha vida. Roupa nova, luz azeite, minha cabeça, me deu lugar na mesa. Aleluia, Senhor. Só você, descansamos no meio de meu papai. Eu entendo esse amor, pois em ti eu sei que morro. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo és o teu nome. Pega sua mão direita para cima e diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos receber o pastor Rafael Paulino. Mais forte que é para Jesus, irmão. Vai aplaudindo, dando glória a Deus, dando aleluia. Vai aplaudindo, dando glória a Deus, dando aleluia. Glórias ao nome do Eterno, Ele é poderoso. Só quem crê, diga amém. Cumprimento essa pessoa linda perto de você, dá paz, com alegria, querido. Diga: que bom que você está na casa do Senhor comigo. Diga: paz, seja bem-vindo. Paz, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus é real neste lugar. Quem crê, diga amém. Diga: eu creio na presença do meu Deus. Aplaude mais uma vez o nome do Senhor. Glória a Deus. Senta um pouquinho nessa mesma unção. Senta um pouquinho nessa mesma unção. Vou pedir para o meu diaconato amado no fundo do meu coração. Troca minha água aqui, bota uma água da torneira para mim, que eu estou com a garganta. Esse próximo está meio rouco hoje. Está com minha gelada aqui, pode prejudicar um pouquinho. Em nome de Jesus. Querido, que bom que você está na casa do Pai. Nós precisamos entender como é importante estar na casa do Pai. Em todos os nossos esforços, todas as nossas atitudes para estar na casa do Pai, querido, valerão a pena em nome de Jesus. Vai valer a pena estar na casa do Pai, querido, porque aqui você não vai só receber uma bênção, aqui você não vai só receber um milagre, aqui você vai oferecer o teu culto ao Pai. E quando o Pai vê um filho adorando, Ele move céu e terra para que este filho venha ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Então eu quero que você abra teu coração, querido. Não deixa nada tirar tua atenção. Se você tiver com sede, quiser pegar alguma coisa, se você tem algum filhinho andando para lá e para cá, deixa
pede para o diaconato, só não deixar você para fora. Não tira a atenção de nada, irmão. Por quê, pastor? Porque o que tem poder é a palavra do Senhor na tua vida. A palavra do Senhor tem poder, e nós estamos defendendo isso ano após ano, século após século. E a igreja precisa entender, irmão, que basta uma palavra de Deus para mudar a nossa história. Amém? E o Senhor me entregou uma palavra que eu quero compartilhar com todos que estão aqui na igreja hoje. Uma palavra, querido, do céu para o teu coração, que eu peço que você anote, eu peço que você ouça até o final. Se você não entender algo, pede para o pastor, eu te explico, querido. Por que, pastor? Porque não adianta, querido. Os feitos e os efeitos nesta terra vão fazer toda a diferença por vir. Por tudo aquilo que está por vir, em nome de Jesus. Então eu peço para você, filho e filha de Deus que está aqui nesta noite, que Deus possa tocar através desta palavra no teu coração, porque esta palavra pode mudar a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia Sagrada e abra ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 em diante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 em diante, em nome de Jesus, que eu quero ministrar algo a você. O nosso futuro obreiro, e não pastor Jorge, nem futuro obreiro, e não pastor o Davi, é futuro obreiro, querido. Futuro obreiro, não pastor ainda. Eles têm que passar por um crivo ainda. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes aquilo que a gente tenta antecipar, tenta limitar o nosso esforço para chegar. Então tome cuidado, querido, porque aquilo que você já declara na vida da pessoa, o nosso subconsciente pode entender como já feito. E tem coisas que não é que os outros falaram que fizeram que foi feito, é o que tu fez, foi feito em nome de Jesus. Amém? Então o Jorge, nosso futuro obreiro, ele está pegando o nome, irmãos, daquelas famílias, daqueles irmãos que vão começar hoje o propósito de 7 dias de oração, né, em prol da Sagrada Família na sua casa. Nós começamos esta visão no mês passado, Deus colocou isso no meu coração. Nós temos propósito de oração no monte, nós temos propósito de oração na igreja, mas a gente precisa fazer um propósito de oração na nossa casa. Todos, convide todos que estão lá, não force ninguém, só convide, vou começar hoje, domingo, a hora você escolhe, irmão. Eu vou começar da meia-noite em diante, da meia-noite, vou fazer meia hora de oração em casa todos os dias, meia-noite, com toda a minha família. Para quê, querido? Porque assim, irmão, todos juntos em oração, Deus responde a teu clamor em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que por volta da meia-noite o Senhor mandou um terremoto onde tinha 2 escolhidos do Senhor clamando, orando, cantando, adorando. E o Senhor nos fala, querido, que todos que ouviam e viam foram libertos por aquela oração, por aquele clamor em nome de Jesus. Amém? Então pega na tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 em diante, em nome de Jesus, e vamos ler o que está escrito nesta palavra, porque o Senhor vai falar ao nosso coração através desta palavra. Olha o que diz em João, em 2 Coríntios 5, 7 em diante, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos, andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, agradar a Deus, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia! Olha só, vou ler de novo. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor.
É por isso que também nós esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausentes, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que haver feito, que tiver feito por meio do corpo. Fecha um pouquinho teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco na tua presença neste momento, Pai. Eu venho orar junto com a tua igreja, Pai, pedindo que o Senhor me use como instrumento nesta noite. Ministra a tua palavra em nosso meio, Senhor. Uma palavra poderosa, uma palavra viva e eficaz, uma palavra mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor, que divide juntas e medula, alma e espírito. Fala através desta palavra em nosso coração, Pai. Nos traz o entendimento, Pai querido, de muitas coisas que possam estar acontecendo. Eu repreendo todo espírito contrário, tudo aquilo que atente contra o que o teu servo e a tua serva vão receber aqui nesta noite. O Senhor vem a ter legalidade, Espírito Santo em nosso meio. Vem, Espírito Santo, operar agora milagres, prodígios e maravilhas, Pai, para ministrar em nosso coração algo que é poderoso e necessário para estas últimas horas da tua igreja na terra. Nós, Pai amado, fizemos parte deste chamado. Nós, Senhor querido, fizemos parte desta herança. Nós, Deus poderoso, somos filhos do Eterno e estamos aqui para clamar, para buscar este Pai que é fiel a todo filho que clama. Fala, Deus, em nosso coração nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem quer receber, diga amém. Eu creio no poder da palavra de Deus. Então, se você crê no poder da palavra de Deus, preste atenção no que eu vou falar aqui. O Senhor tem tocado comigo já mais de uma semana a respeito desta palavra. E esta palavra do Senhor tocou comigo há mais de uma semana, querido. Ela vem falar dos feitos e dos efeitos. Então eu preciso que você preste atenção um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu vou entrar numa introdução histórica, eu vou entrar em datas, eu vou entrar em acontecimentos, para poder basear aquilo que o Espírito Santo quis entregar no meu coração, para me entregar para a igreja como alimento nessas últimas semanas deste mês de março, o mês ao qual o Senhor deu como proclamação para esta igreja, que aquele que é nascido de Deus, aquela que é nascida de Deus, vence este mundo, e a vitória que vence este mundo é a nossa fé. Então quer dizer que a Bíblia está me direcionando para dizer para mim e para minha família, para minha casa, que eu só posso vencer através da minha fé? Sim. Então a vitória verdadeira, a vitória genuína, a vitória que você pode ter, Deus olha para o céu, coração limpo e dizer: obrigado, Senhor, por essa vitória, obrigado, Senhor, por essa conquista. É toda aquela que foi baseada na fé que você tem neste Deus que te chamou, não para ser derrotado por este mundo, mas para vencer este mundo em todas as áreas da tua vida. É isso que o Senhor manda te dizer nesta noite. A igreja do Senhor Jesus vai passar séculos, vai passar anos, vai passar dias, mas nós temos uma palavra lançada sobre a nossa vida, que independente da luta, dos problemas, das adversidades, você foi escolhido para vencer através da fé nesta terra. Fé no Deus que pode estar difícil ou impossível, mas Ele é especialista nas causas impossíveis. É isso que nós precisamos entender como igreja do Senhor, irmão. Nós precisamos confiar em Deus para trazer a vitória para a nossa casa e para a nossa família. Então eu quero falar hoje sobre os feitos e os efeitos. Se você puder entender, irmão, o significado da palavra feitos, para você entender bem simples, porque você sabe que eu gosto de simplificar as coisas. Quem complica muito quer distorcer muitas realidades que a gente está vivendo, irmão. Por isso a gente não pode complicar muito. Quanto mais a gente puder simplificar as coisas de Deus, melhor será para mim, para minha casa
e para aqueles que andam comigo caminhar nessa vida com Deus, irmão. Aliás, nós fomos escolhidos para sermos agentes simplificadores daquilo que Deus está falando do céu para homens aqui na terra, em nome de Jesus. É por isso que você se torna testemunha do Senhor quando desce em você o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, não para dificultar ou para complicar, mas para simplificar e facilitar o caminho aqui nessa terra, em nome de Jesus. Porque nós somos chamados para caminhar nessa terra, e quando eu falo caminhar, é a nossa vida, é a nossa vivência. Não é caminhar da tua casa da igreja, ou caminhar da igreja da tua casa. Não, mas quando a Bíblia fala caminhar nessa terra, caminho, ele está falando vida, ele está falando destino, ele está falando atitudes, ele está falando comportamentos, ele está falando lutas que enfrentamos. E Deus está nos dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, se você pode entender que nós somos chamados, Deus tem um chamado sobre a tua vida e sobre a tua casa. E Ele te chamou para você caminhar com Ele, não por aquilo que você está vendo, mas chamou para você caminhar com Ele por fé. Então é a fé que vai dar ânimo para os teus passos aqui na terra a cada dia se tornar mais que vencedor em nome de Jesus. Então quando eu falo de feitos, feitos são ações, são atitudes, são consequências que você vai agir, vai fazer, isso são feitos. E existem homens e mulheres com grandes feitos no mundo que mudaram histórias, acontecimentos com grandes feitos no mundo que mudaram épocas. Só que a gente vai analisar não só feitos como ação de alguém que fez alguma coisa, mas os efeitos. E aqui eu tenho dois tipos de discernimento e para nós nos aprofundar de efeitos. O primeiro, efeitos são técnicas e tecnologias que o homem usa para viver nessa terra. Efeitos, mas também a gente pode ver efeitos como aquilo que acontece na vida de alguém, o resultado daquilo que aconteceu na vida de alguém. A gente sempre fala o efeito colateral que fica na vida de alguém por acontecer alguma coisa, tanto feliz como triste na vida de alguém. Então eu quero que você preste atenção nisso. Quando eu falo de efeitos, eu falo de algo que aconteceu nessa terra. E quando eu falo de efeitos, eu vou falar de duas maneiras. Efeitos são técnicas e até tecnologias que fazem efeitos sonoros, efeitos luminosos, efeitos pirotécnicos, efeitos virtuais. Hoje em dia a tecnologia traz uns efeitos que a gente fica até surpreendido no que pode provocar tanto nas tuas emoções como no teu corpo os efeitos. Esses dias eu estava vendo um vídeo que viralizou do efeito de um som num país, eu não consegui saber qual era, que o som que as pessoas ouviam causava dor no seu corpo. Olha o efeito de um som que eles estão conseguindo aperfeiçoar. Eles tocam um som e todos aqueles que ouvem o som sentem grandes dores no corpo e saem correndo forte. Aliás, a gente sabe que quem não tem os tímpanos ou os ouvidos estão preparados, se botar os ouvidos num som muito alto, dói os ouvidos, dói a cabeça, então é os efeitos daquele som. Agora, os efeitos, irmão, de uma pessoa que passou por uma tragédia, de uma pessoa que passou por uma perda de um ente querido, de uma pessoa que passou por uma vida de vícios, de droga, de prostituição, de traumas, de abusos, de términos de relacionamentos, de perda, morte do ente querido. Os efeitos muitas vezes são tão graves, são tão sérios, que até hoje aprisionam muitas pessoas no passado, na tristeza, na depressão, na angústia, na ansiedade. Efeitos colaterais e remédios, efeitos colaterais de doenças que estão surgindo a cada dia mais. Então, quando Deus colocou no meu coração, através do Espírito Santo, a respeito de efeitos e efeitos, eu comecei a meditar, eu comecei a estudar, eu comecei a falar, Deus, o que o Senhor está querendo falar? Deus, o que o Senhor está querendo entregar? Porque nós não cremos que nós somos agentes, comunicadores, nós somos testemunhas ligados na terra, para que Deus possa falar não só com uma multidão, mas pode falar só com uma pessoa do teu lado, no teu trabalho, no teu emprego, no teu negócio, na tua família, para entregar uma resposta, para entregar uma mensagem, para entregar uma direção, para entregar, querido, aquilo que é necessário para que nós venhamos afirmar os nossos passos a cada dia.
E hoje nós estamos criando nosso ministério aqui na 10ª igreja como processo de transição, que todo domingo ele vai servir como base para alimentar as semanas nas nossas casas, nos nossos PGDs, nos nossos treinamentos, nos nossos encontros, nos nossos grupos missionários, no nosso departamento. Então eu tenho falado para os obreiros, principalmente para os nossos futuros obreiros, que procura não faltar no culto de domingo. Não que você, irmão, eu sempre falo assim, o pastor ele serve só para orientar, o pastor ele conduz o rebanho, ele conduz o caminho. Eu não determino o que você vai fazer na tua vida. Eu não determino, eu não decido o que vai acontecer na tua vida. Se você até hoje está esperando que um homem decida o que você está fazendo, é a intimidade de Deus que está rodando aí. Porque quem determina o nosso caminho é a presença e a intimidade que nós temos com Deus aqui na terra. E eu sempre falo, a gente não pode assumir o lugar de Deus, mas a gente pode ser um canal, uma referência para você seguir, para você direcionar, para ensinar. Mas quem tem caminho com o Senhor tem que esperar nele a sua resposta. Então, quando eu falo esses eventos, irmão, nós temos hoje várias áreas, vários acontecimentos. Nós temos várias coisas que aconteceram e nós podemos estudar, que nós podemos meditar. Eu posso trazer para você como feitos e eventos que mudaram gerações, povos no mundo e na terra. Situações que aconteceram em pessoas que os feitos delas foram tão grandes, tão importantes na história, que mudou muitas coisas, que mudou muitas famílias, que mudou muitos territórios, e as consequências do que essas pessoas fizeram até hoje perduram na história, se nós vamos poder ver. Só que eu tenho que ser verdadeiro para você aqui. Independente de alguém que fez alguma coisa nessa terra que ficou marcado, o nosso alvo, o nosso objetivo sempre vai ser aquilo que Jesus fez na nossa vida, aquilo que Jesus fez na terra, não que o homem possa ter feito. Então, independente se alguém possa ter feito alguma coisa, independente se alguém pode ter mudado alguma coisa na tua história, na tua vida, independente se alguém possa ter feito alguma coisa que mudou o teu destino, nada vai ser maior do que os feitos que Jesus fez nessa terra para salvar a humanidade do pecado. Nada vai ser maior, irmão. Nada vai ser maior. Por que, pastor, eu falo isso? Porque eu posso ver em João capítulo 1, versículo 13. Se você for ler em João capítulo 1, versículo 13, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. Meu Deus, olha como é tremendo isso, irmão. Todas as coisas, tudo que possa ter sido feito, tudo que possa ter acontecido, tudo que possa ter mudado a história, tudo, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que existe teria sido feito. Aleluia, glória a Deus. Se você glorifica ouvindo isso, irmão, olha então o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz aí. Antes de eu falar um pouquinho da história, eu preciso falar dessa que está escrito na Bíblia. Se você for ver em Colossenses capítulo 1, versículo 16, lá embaixo em NVT, diz assim, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Aleluia. Tudo aquilo que nós podemos ver e tudo aquilo que nós não podemos ver, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Olha o que diz ainda mais. E as que podemos não ver, como os tronos, reinos, governos, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. E olha o que diz o versículo 17: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Versículo 18: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então quer dizer que tudo que possa ter criado
possa ter acontecido, tudo que possa ter sido feito na história, foi por intermédio dele, e porque ele e para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz algo ainda muito mais forte, irmão. Ele é o cabeça do corpo. A Bíblia já diz, já declara qual é o seu corpo. Quando eu falo dele, por ele e para ele, de quem que eu estou falando? De Jesus Cristo. Não adianta que possa ter feito o que você fizer ou o que eu fizer. Tudo que eu fizer ou tudo que você fizer, irmão, vai ser por intermédio dele para ele, irmão. Não adianta. Por isso que ainda existem pessoas frustradas hoje, decepcionadas, entrando em conflito, discussões teológicas, discussões científicas, discussões tecnológicas, discussões de qual visão é certa, discussão de qual conhecimento é certo, discussão de qual mensagem é certa, discussão disso e aquilo, discussão de... Deixa eu ter uma coisa para dizer para você, irmão. Toda discussão é humana. Toda discussão é humana. Se eu parar para discutir é porque eu quero defender o que eu creio e acredito. E quando você defende o que você crê e acredita, não depende de defender Deus, não. Porque Deus não chamou advogados para ele. Tem muitas pessoas perdendo amizades, perdendo empregos, perdendo negócios, perdendo futuro, perdendo ministério, querendo defender a sua tese, defender a sua mensagem, defender a sua estratégia, defender a sua sabedoria, a sua teologia, a sua faculdade, a sua... Irmão, tem uma coisa para dizer para você, irmão. Deus não chamou ninguém para defender. Deus não precisa de defensores. Ah, pastor, mas eu preciso defender a igreja, eu preciso defender o evangelho. Dependendo como você defende, você está defendendo a tua opinião, não a palavra de Deus. Deus não chamou defensores, Deus chamou testemunhas nessa terra. Testemunhas, não são defensores. Então usa sabedoria, irmão. Presta atenção pela pessoa que polêmica. A pessoa ouve uma coisa e sempre está procurando outra coisa para contestar aquilo que ouviu. Presta atenção nesse tipo de pessoa, irmão. Presta atenção na pessoa que tenta passar um ensinamento para ela, ela sempre quer saber uma coisa a mais. Sempre tem que ter uma resposta na língua. Só que não adianta o que eu faço, o que tu faz, o que nós fazemos. O que mais importa é o que Jesus fez por toda a sua igreja como cabeça. Então, independente da minha tese, independente do meu conhecimento, independente do que eu defendo, irmão, a minha confiança está no cabeça que é Cristo, que é Jesus, irmão. Por que, pastor? Porque a humanidade passou, irmão, por grandes transformações. E aqui eu quero entrar um pouquinho para basear a mensagem que eu quero trazer para você. E essa mensagem não nasceu ontem. Essa mensagem já preguei, olha que pregação quinta-feira já. E a nossa congregação ainda está de pé em nome de Jesus. Porque também não depende de homens, depende do cabeça que é Jesus. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão. Quando eu ministrei essa mensagem lá, meu Deus, aí falei para alguns irmãos, nos vídeos, dentro comigo mais perto, que a gente ora junto, falei, ó. Falei na sexta-feira que vou trazer uma mensagem sobre feitos e efeitos. Porque a igreja do Senhor Jesus, irmão, ela não confia, ela não coloca a sua confiança nos feitos e nos efeitos dessa terra. A sua confiança está nos feitos do Senhor Jesus. É Ele. É Ele. Pastor, então quer dizer que o que eu faço não tem valor? Não estou falando isso, não seja leviano. Eu estou falando que se eu confiar mais nos efeitos e nos feitos daquilo que o homem pode fazer, eu estou abolindo aquilo que Jesus fez. É a mesma coisa que eu achar que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Eu achar que eu preciso cumprir uma lista de regras para ser salvo. Só que a salvação não vem por aquilo que tu faz, não, mas vem por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. A única coisa que você precisa fazer é ouvir esse evangelho, crer nele e ser batizado, se entregar para ele. Porque todo aquele que ouvir e crer e for batizado será salvo. E a salvação não é
aquilo, o Senhor é perdido. Esse vai pro inferno, querido. Esse pode ser a pessoa que nas últimas horas da sua vida se arrepender dos seus pecados, confessar Ele, pedir perdão para Jesus, confessar Ele no seu coração, declarar na sua boca e será salvo. Você se esqueceu dos dois ladrões do lado da cruz de Jesus na crucificação de Cristo. Esqueceu que um estava debochando dele. E aí, tu não é o Salvador? Tudo que tu está fazendo não tem poder, desce essa cruz, nos tira daqui agora não. Enquanto o outro dizia, deixa ele é inocente. Ele não fez nada, nós temos culpa no cartório. Nós fizemos alguma coisa, seja homem para reconhecer o que fez. Nós temos aquilo que merecemos, mas ele não dá. E ele olha para dentro das pessoas que eles tiram. Porque aqueles homens não amam, eles não morriam por causa dos pés nas mãos, por causa dos pés nos pés, por causa da coroa, dos açoites não. Outra hora eu vou explicar para você por que era uma das piores mortes, a morte da cruz. Eles eram crucificados e eram deixados ali para morrer. Eles não morriam na hora, irmão. A morte orgânica, a pessoa ela agonizava para morrer naquele lugar, até faltar o seu ar, ou encher os seus pulmões de sangue, voltar água, oprimir tudo o seu corpo, e elas morriam sufocadas, com tanta dor, sem poder respirar. Só que aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ouviu essa palavra que Jesus falou com aquele ladrão da cruz? Ainda hoje, tu estarás comigo. Glória a Deus. Aquele homem foi batizado? Foi batizado, sim ou não? Não. Ah, pastor, não quer dizer que eu não preciso me batizar. Ele podia descer da cruz para ser batizado. Por isso que ele foi salvo pelo que ele confessou. Mas você que pode, você tem que passar pelo processo que pode fazer. Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Pastor, o que isso quer dizer então os efeitos e feitos? Porque se a gente for ver a história, nós podemos ver revoluções na nossa história, que podem nos trazer uma visão dos feitos do mundo, ou principalmente do nosso Brasil, que mudaram a história. Se você for parar para fazer, eu fiz uma breve pesquisa aqui, se você puder me ouvir, olha o que diz aqui. O que é revolução? O que é o conceito de uma revolução? É usado para descrever uma transformação radical de uma estrutura. Revolução é um conceito, é um estudo que traz para nós o entendimento de uma transformação radical em alguma coisa que aconteceu tanto na política, na sociedade, na economia, na cultura ou na tecnologia. Mas como vale a pena a gente estudar? Como uma mensagem baseada no estudo é boa para ouvir também. Não é só ouvir o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, irmão. A gente precisa estudar um pouquinho mais. Eu tenho falado do discipulado. Aliás, esse ano nós começamos o discipulado. Está tremendo em nome de Jesus. Esse ano nós temos 2 turmas de discípulos pela primeira vez nessa história, em nome de Jesus, irmão. 2, vamos ter mais, irmão. Vamos ter 2, 3, 4. Por quê? Porque se nós queremos mudar na nossa geração, nós precisamos fazer discípulos. Se nós queremos mudar o nosso bairro, nós precisamos fazer discípulos. Se nós queremos mudar a nossa família, nós precisamos fazer discípulos. Foi uma ordem do Senhor Jesus, uma ordenança deles. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Então a gente está precisando aprender. Aliás, você vai ver que o povo de Deus perece por falta de. Você vai ver isso agora. Então presta atenção aqui. Então esse conceito que é revolução, eu vou usar aqui uma breve pesquisa que eu fiz na história dos acontecimentos que marcaram. Nós conhecemos 3 revoluções. Existem várias revoluções, várias, se você for estudar. Mas 3 revoluções são mais conhecidas na nossa história, que se chamam as 3 revoluções industriais.
pastor foi estudar. As mais conhecidas são as 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial começou em 1760, por meados de 1760. Ah, pastor, está chato. Não, você vai ter que ouvir agora, senhor pastor. Ah, mas eu não vivi lá, mas você vai ver que o que aconteceu lá está refletindo até hoje na nossa história, irmão. Então, 1760 foi um rompimento que a gente pode ver no modo de produção manufaturada. O que é isso, pastor? Eles começaram a utilizar o carvão para fazer as coisas. Olha aí, sabe qual é que era a tecnologia daquela época, irmão? As máquinas a vapor. Que tecnologia? Lembra dos filmes antigos que tem? Aquelas coisas a vapor? Era tecnologia, irmão. Para eles aquilo era algo fenomenal. Algo que eles viam vindo, aquele vapor, aquelas coisas que aconteciam graças ao carvão, que impressionava a pessoa que andava no trem. Muitas das máquinas começaram a surgir naquele momento, irmão. Lá em 1760. Imagina só. Agora eu pergunto, tem alguém aqui em 1760? Eu ia sair correndo se tivesse alguém aqui. Olha a posição que ela faz. Só que a primeira revolução industrial, a vinda do carvão, o rompimento de muitas coisas que aconteciam naquele lugar, muitas protestos, muitas coisas que aconteceram na sociedade, as mazelas da sociedade foram começando a diminuir graças a essa revolução que aconteceu, graças a essa transformação que aconteceu. Porque tem muita gente que acha que se transformar é ruim. Não, transformação é bênção, irmão. Até a Bíblia diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Só que aí por 1850 veio a segunda revolução industrial. Olha só, a segunda revolução industrial por média de 1850 veio aqui e começa o uso das fontes de energia e do aço. Aí assim lá, depois de 90 anos, quase 100 anos, começaram a usar a energia, começaram a usar o aço. Aí a gente começa a ver que a tecnologia daquela época, de 1850, começou a vir a luz elétrica, as lâmpadas, o motor elétrico. A gente consegue ver as esteiras de montagem, as fábricas de aço. A gente consegue ver na história os meios de comunicação começam a surgir, como o telégrafo e o telefone. Então tem muitos aí aqui que não tiveram a oportunidade de estudar como nós novinhos tivemos. E tem muitos novinhos aqui que têm a oportunidade de estudar e não gostam de estudar. Aí não sabem o que aconteceu na história. Aí não sabem porque chegaram longe da gente escravidar. Por quê? Porque foram efeitos, foram atos, fatos que aconteceram, feitos que aconteceram, que trouxeram efeitos que até hoje nós carregamos. Só que aí vem a terceira revolução industrial. Por meados de 1950. Aqui a gente começa a ver o crescimento da tecnologia e o avanço da biotecnologia. Aqui, pela breve pesquisa que eu fiz, já começa a evolução da tecnologia. Tem muitos que dizem que nós hoje estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Ela é conhecida como a Revolução 4.0, se você não estudou ainda. Por quê, pastor? Porque hoje a gente consegue ver a evolução da internet, da computação. A gente vê o avançamento das nuvens, a inteligência artificial, a robótica. A gente vê a realidade virtual aumentando a cada dia. E por que eu precisei entrar nessa história para você entender? Porque antigamente, se você for ver 1760, 1850, 90 anos, 1950, 100 anos para alguma coisa mudar na tecnologia, para alguma coisa acontecer no mundo. Só que hoje, tu vê as pessoas contando as datas hoje? Não vem contando as datas, por quê? Porque todo ano aparece uma coisa nova. Todo ano, agora não tem mais, não precisa mais 90 anos, 50 anos para as coisas mudarem. Agora não precisa mais tanto tempo, por quê? Porque o acesso à tecnologia está facilitando as coisas. Só que aí é que veio o que Deus colocou no meu coração.
Se nós não tivermos cuidado, se nós deixarmos que os efeitos tecnológicos, que os efeitos dessa tecnologia que está sendo cada vez maior, venham ser maior que os feitos de Jesus na nossa vida, irmão, a gente começa a acreditar mais, a confiar mais nos feitos dos homens do que nos feitos de Deus. E eu não estou dizendo aqui que é errado, eu não estou dizendo aqui que é pecado usar, eu não estou querendo voltar, retrair para a antiguidade que a igreja não podia usar televisão, que a igreja não podia, não. Eu estou dizendo que a tua confiança não pode ser colocada naquilo que pode evoluir nessa terra, mas no que Deus pode enviar no céu para a tua vida, em nome de Jesus. Porque hoje, principalmente os jovens que estão aqui, toma cuidado, jovem, porque nós vamos chegar até o nível dessa tecnologia, você pode ir a mais do que nós, e você nunca pode deixar de confiar no poder dos feitos de Jesus na tua vida, porque hoje a gente vê as luzes, os painéis de LED, as paredes pintadas, as recepções, os grandes tempos, irmão, materiais de últimas pontas, que surpreende as pessoas, que a pessoa fica emocionada só em entrar. A gente agora, vamos ter agora a nossa convenção nacional de pastores. As primeiras que eu, pastora, fomos, porque a gente, numa cidade interior, vai para uma capital, como Florianópolis, Santa Catarina, aí chega naqueles complexos de eventos, irmão, que cabem 30, 40, 50 mil pessoas. E a gente tem costume de ter um culto de 100 pessoas no máximo. Quando a gente vai numa região na sede, 600, 700 pessoas no máximo. Aí a gente vê lá 30 mil, 20 mil pessoas. A gente fica impressionado com uma multidão de gente. A gente tem nosso ministério. A nossa igreja não é pequena, irmão. Nós temos um grande reino de Deus quadrangular aqui nessa terra, irmão. Só que quando tu entra, irmão, não é só o povo que aumenta, irmão. A tecnologia, os painéis de LED, as luzes, o som, tudo de ponta, irmão. A gente vê naquelas galerias das pessoas vendendo, pastor, leve para a tua igreja esse telão, leve para a tua igreja esse som, leve para a tua igreja, em nome de Jesus. A gente vai ter o melhor também, porque Jesus merece o melhor, em nome de Jesus. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão. Tem muitas pessoas que procuram só isso dentro de uma igreja, procuram só isso, só tecnologia. O cara vai, pastor, da igreja agora. Agora eu quero, irmão, toma cuidado para que os efeitos não mudem o teu entendimento, o teu conhecimento da palavra de Deus, irmão. Porque tem muita gente agarrada no que está fazendo. Não, porque eu tenho o maior estúdio, eu tenho a maior igreja, é tudo de ponta, melhor tecnologia, mas muitas vezes eu tenho autoridade na palavra de Deus na vida das pessoas. Então não é os efeitos que eu posso gerar para impressionar vocês, não é a minha performance, não é o que eu estou fazendo, mas é a palavra de Deus que está na minha vida, que está na tua vida, é os feitos de Jesus que vai mudar a nossa história. Eu não estou dizendo que é errado, vamos ter o melhor para Jesus, porque precisamos ter. Os jovens vão ter também os melhores, vão ter, mas a gente não vai se apegar a isso. A gente vai se apegar no conhecimento da palavra de Deus e nos feitos de Jesus, porque foi o que Jesus fez que mudou a nossa história, irmão. Foi o que Jesus fez que mudou a tua história, foi ou não foi? Então a igreja do Senhor Jesus, ela não pode colocar a sua confiança nos efeitos, mas sim nos feitos do Senhor Jesus na nossa vida. Então toma cuidado, irmão, porque vão querer te impressionar. Eu não estou falando de agora, essa mensagem ela é atemporal. Daqui a uns anos, se você pegar, ela está sendo gravada. Os jovenzinhos aqui que vão permanecer, levando o evangelho, eu creio, sendo pastores, missionários, obreiros da igreja do Senhor, não deixando morrer o legado dos seus pais, dos seus pastores. Vocês vão poder ver essa mensagem do pastor Rafael e vão entender o que eu estou falando. Porque tem muita gente que não vai numa igreja só porque a igreja não tem uma tecnologia mais. Não vai num PGD ou numa célula, tá? Porque é o que mais as pessoas conhecem como célula. Não vai porque na casinha do irmão tem um som de qualidade, não tem um ar-condicionado de qualidade. Pessoas podem escolher os efeitos que for, irmão. Mas você que carrega os feitos de Jesus, irmão, você vai permanecer para sempre. Por que eu estou dizendo dessas revoluções, dessas tecnologias, dessa mudança? Porque
Bíblia Sagrada nos diz em João, 1 João capítulo 1, versículo 17, todas essas coisas que o mundo vão passar, tudo passa. Uma hora a tecnologia era vapor, era carvão, passou, depois veio luz elétrica, as lâmpadas, computadores, carro elétrico, está passando, agora vem a robótica, a inteligência artificial, inteligência agora no mundo real, agora está virando muitas vezes artificial através da inteligência dos computadores. Pessoas que preferem se relacionar só na rede, e quando chega pessoalmente para falar em público, trava. Cadê os pregadores do Evangelho? Por isso que a nossa geração, nossos filhos, a pessoa que ensinaram o caminho, eles vão ter que ir para frente do público para pregar para a nossa igreja também, em nome de Jesus. Como é que consegue na frente do celular fazer o que for, antes o celular? Aí olha que tem uma mensagem, mas eu não tenho vergonha de falar. Não crê nos feitos de Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será batizado, e quem não crê será condenado. Então a gente precisa acreditar mais nós, feitos de Jesus. 1 João capítulo 2, 17 diz: o mundo passa e as suas corrupções, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Agora você quer ver que os feitos de Jesus é o que nos traz a paz. Então abre aí para você ver a Bíblia, Isaías 53. Abre aí, Isaías 53. Agora não tem mais desculpa. Eu não sei o que possa ter acontecido na tua vida. Qual foi a luta ou trauma que você passou? Que os efeitos até hoje têm tentado te levar para o mundo, te levar para as drogas, te derrubar, te deprimir, trazer depressão, trazer doença na tua vida. Mas os feitos que o meu Jesus fez pisando aqui na terra, levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Todas as nossas. Aquilo que a tecnologia não pode te dar o diagnóstico, os feitos de Jesus te trazem a cura. É para você dar glória mesmo, irmão, porque aí dá poder nessa palavra. Olha o que diz aí Isaías 53, a partir do versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas iniquidades, por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então foi os feitos de quem que Isaías está falando, irmão? De Jesus. Isaías é um profeta messiânico. Mesmo antes de Jesus nascer, ele disse que tinha alguém que ia morrer por mim, por você, que ia levar sobre si. Então não adianta os efeitos que você precisa para que a tecnologia, a medicina, muitos desenganados agora porque desistiram. Mas ainda é uma igreja que confia na palavra do Senhor Jesus. Lança a palavra, não confia em você, vai ter autoridade. Só que você tem que estar disposto a andar por essa fé. Não é só na boca para fora, irmão. É cada dia que nós pisamos e vemos que parece que não vai dar. É cada dia que nós pisamos e parece que se levanta um gigante a cada dia. Aí a gente olha para Deus, eu matei esse gigante ontem, agora tem mais outro, sim, Davi foi a mesma coisa, irmão. Tem muita gente que acha, quando não conhece a palavra de Deus, que acha que Davi só enfrentou Golias como gigante. Eles enfrentaram muito mais gigantes naquela época, mas Davi ensinou para eles como vencer o gigante, que não era pela força, era pela fé. Só os irmãos de Golias, a Bíblia relata que eram 5 gigantes. Agora eu entendo porque ele pegou 5 pedras lá naquele ribeiro. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Estuda, irmão. A gente ouve uma mensagem, se interessa, vai atrás pesquisar, ver se é verdade. Não fica se alimentando com qualquer coisa na internet, só para confrontar teu pastor todas as vezes. Então toma cuidado com o que você está fazendo, irmão.
Porque como que eu faço? Aí a gente fica perguntando, pastor, como é que não se desiste então? É assim como não se desiste. Vai vir crescer, vão se confrontar, vão querer fazer conta, vão fazer isso, aquilo. Mas tu confia nos feitos de Jesus como cabeça dessa igreja. É porque é Ele que é a cabeça, irmão. Então não importa o que possa estar acontecendo. A realidade que você está vivendo, você precisa fazer parte desse corpo logo. Porque o membro do corpo, eu e você que somos o membro do corpo, que é a igreja de Jesus, ao qual Ele é cabeça, fora do corpo apodrece, desanima, seca, murcha e cai, morre. Qualquer membro do corpo que vive fora do corpo, irmão. Ah, mas eu não ouvi na internet, o pastor falou que é diferente, a igreja sou eu. É feito da tecnologia hoje. O anticristo vai entrar na casa sem precisar nem bater na porta, só na cerveja, uma luz pequeno telefone. Que a pessoa traz o telefone e joga na cara do seu pastor, mas esse pastor está falando o contrário do que o senhor fez. Antes não tinha isso. Hoje tem. Só que tem uma coisa para te dizer. Falar, até papagaio fala. Agora, viver é consequência de fé na nossa vida. Então, independente dos feitos e dos efeitos, irmão, nunca devemos nos esquecer que os efeitos do feito de Jesus são muito maior do que tudo que nós podemos ver a partir de agora. Porque pode ter passado milhões de anos, mas ainda está curando, libertando, salvando família, cuidando de pessoas que acreditam nessa palavra. Por que você ainda não desistiu? Por que quando você ouve uma mensagem assim, te faz uma força que você não entende de onde vem? É o poder, é os efeitos da palavra de Deus na tua vida, irmão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Por que muita gente fica distante e não ouve a palavra, irmão? Mas está ouvindo, só que o inimigo está querendo dizer, ao que as circunstâncias estão querendo dizer, ao que os empecilhos estão querendo dizer, não importa o tamanho do teu gigante, não é maior do que o teu Deus. Não é, irmão. Por quê? Porque ele disse aqui, ó. Olha o que ele diz, olha o que Isaías já deixou decretado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Só que olha o que diz no versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos. Sobre ele. Ele foi o oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi elevado, e da sua linguagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do seu povo. Foi por causa minha, foi por causa tua, foi pelos nossos pecados, foi pelas nossas falhas. Mas ele fez tudo isso para dizer para mim e para você que conhecemos os seus feitos. Quando tudo te segue, quando o mar fica fechado diante de você, quando a luta bater na tua porta, quando a dificuldade tentar te oprimir, lembra do que eu fiz por você. Quando a tentação, quando o desejo, quando o pecado quiser te vencer, lembra que ele venceu na cruz do Calvário o pecado. E ele diz que tudo é possível àquele que tem a fé, irmão. É muito melhor a gente andar nessa vida pela fé do que andar pelo que a gente está vendo. Porque a gente está vendo tanta coisa desgraçada, a gente está vendo tanta coisa errada,
A gente está vendo tanta coisa acontecer, então vamos olhar para o Senhor Jesus e para os seus feitos. Por quê, pastor? Porque isso foi a ordem dele. Se você não conhece os feitos do Senhor Jesus, você nunca vai descobrir nessa terra o poder da palavra dele. É por isso que eu quero encerrar lendo Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6, lá no Velho Testamento. É um testamento que tem muitos que conhecem só o começo dele. Mas olha como é grave o que Oséias profetiza contra o povo de Deus. Olha o que Oséias fala. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo. Quem ele falou? O meu? Não é quem estava fora, não. Quem é de Deus? Quem é nascido de Deus. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Tem linguagem que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é perecer? É ser destruído. Sabe por que a pessoa está sendo destruída? Com sua fé, sua família, seu casamento, sua saúde, a sua vida financeira, por falta de conhecimento. E não é só conhecimento terreno, mas é conhecimento das coisas de Deus do céu. Só que a gente só conhece até aqui esse versículo. Só que olha o que continua dizendo para me encerrar. Olha o que continua dizendo. Tu não vai perecer e ser destruído só por falta de conhecimento. Tu também vai perecer e ser destruído pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Por vocês não quiserem rejeitar. Não, mas eu não quero aprender, eu não quero conhecer Jesus, eu não quero saber o que Deus fez, pastor. Na minha vida eu quero viver a minha vida, então vive. Só não reclama do resultado. Deus não impede você de viver a tua vida, irmão. Deus não impede a gente de ter essa escolha, Ele nos deu livre. Agora, não reclama do resultado, irmão. Não estabela. Não tenta fazer tragédia, a vida não tem mais solução. Foi você que escolheu. Se você rejeita, o Senhor diz assim: ó, por vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Porque Deus me ama, pastor sabe, o Deus que ama, Ele não rejeita ninguém, Ele não abre mão de ninguém. Ah, não? Aqueles que me negaram aqui na terra serão negados? Ah, mas esse evangelho eu não quero aprender, pastor, é conhecimento. Porque você vai bater na porta, ela pode estar fechada. É conhecimento, irmão. Só que não é só isso. Não é só não conhecer que tu conhece, tu é destruído. Não é só rejeitar o conhecimento que tu é rejeitado, mas também tem consequência na descendência dos filhos. Como assim, pastor? Olha o que diz essa palavra: rejeitar o conhecimento também os rejeitei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também não me esquecerei dos seus filhos. Meu Deus, não te esquece, papai, não te esquece, mamãe, quem é teu Deus e a lei que Ele deixou para você. Só faça isso e não te preocupe que teus filhos não vão ser esquecidos pelo Senhor. Agora, se tu te esqueceu que é de Deus que vem o conhecimento, irmão, que é dele que vem a tua força, que é Ele que deixou o mandamento, irmão, a Bíblia está dizendo. É difícil ouvir isso. Aí tem aqueles teólogos da conspiração ou do Google. Ai, pastor, mas ali Oséias está falando dos sacerdotes. E o que Pedro falou que nós somos? Povo escolhido ou eleito, que mais? Sacerdotes, real e santo. A igreja do Senhor, ela é composta de sacerdotes e sacerdotisa do reino de Deus. Você é um sacerdote dentro da tua casa, homem. Você é uma sacerdotisa dentro da tua casa, mulher. Não é porque tu não tem um título de pastor, não é porque tu não tem uma credencial nas tuas mãos, não. Você é responsável espiritual para dentro da tua casa. Quando fala sacerdócio, é ministério, é missão, é propósito nessa terra. Então você é, a Bíblia diz que você é. Mas por que eu não sabia disso? Por falta de. Aqui estão os efeitos. Aí eu pergunto para você: tem um tempinho aqui? Eu acho que tem uma tempinho aqui.
na tua vida? Já parou para pensar? É o efeito só na hora do louvor? Esse efeito sonoro? Você pula, olha só. Aí quando vem uma mensagem, não sei o que é nada. Quais são os efeitos da tua vida? Quando é um pastor famoso, ou um pastor que tu gosta de ouvir, que aí você fala em línguas, glória a Deus, quando é um pastor que tem meia boca para dentro, aí você está aí. Quais são os efeitos dos feitos na tua vida? Porque se a gente for ver, tudo é por causa dele e por ele. Aí a gente fala da nossa geração e das gerações que estão por aí. Presta atenção no que eu estou lendo. Depois eu vou indicar um livro para você ler. Seja grato pelo teu passado, mas viva daqui para frente. Se você não entendeu, tem uma vírgula aqui. Seja grato pelo teu passado, vírgula. Eu trouxe aqui hoje acontecimentos que aconteceram no passado que até hoje fazem efeito, tanto no mundo industrial, na terra, como os efeitos e os feitos de Jesus na nossa vida. Amém? Só que eu digo para você, seja grato pelo teu passado, vírgula, mas viva daqui para frente, porque as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Sabe qual que é a grande dificuldade dessa nova geração? É viver daqui para frente. Você sabia disso? Aí tem muita gente dizendo, não, porque os jovens e agora nós estamos perdidos. Não, porque a juventude agora não vai ser, o nosso futuro está perdido. Toma cuidado. Eu vou ler uma coisa que eu li aqui, irmão, quebrou no coração. Porque por muito tempo eu pensei isso. Independente da juventude de hoje, nós estamos perdidos, mas isso é uma mentira. Porque ainda tem jovens levantados pelo Senhor. Se existem jovens perdidos aí, é por escolha deles e os pais que vão se posicionar. Mas se nós pais, se nós filhos, se nós escolhidos o Senhor posicionar, não é uma geração que vai acabar, é uma geração que vai levantar próximas gerações. Porque cada um gera segundo a sua espécie. Então tem muitos teólogos, pastores, estudiosos querendo culpar as gerações. Só que eu quero ler algo para você, que não fui eu que escrevi. Eu vou indicar esse livro para você depois. Mas graças à escrita, nós temos na história registro que quebra a opinião de hoje. Por exemplo, olha aqui, olha só o que está escrito aqui. A nossa juventude de agora, adora o luxo, é mal educada, despreza as autoridades e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Está se identificando com algo aí? Tá ou não tá? Os nossos filhos de hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde aos pais e são simplesmente maus. Você está se identificando com alguma coisa, irmão? Agora? E se eu disser que essa frase foi escrita lá na Grécia, por volta de 1450 a.C., por que uma pessoa na Grécia, 450 a.C., durante a vida de Sócrates, escreveu isso daqui? Parece que ele está falando da nossa juventude hoje. Parece que ele está falando do hoje. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, irmão. Não se engane, porque as pessoas estão querendo impor como regra, mas acredita no que o Senhor colocou como sua palavra na sua vida. Eu vou ler mais uma aqui, só para você não dizer que eu escolhi algo terrível, algo errado. Olha só, não tenho mais nenhuma esperança no futuro dos jovens de hoje, porque essa juventude é insuportável, compulsiva demais, desenfreada e simplesmente horrível. Está se identificando com algo aqui? Só que essa frase foi escrita em 720 anos de Cristo.
Então o que isso quer dizer, pastor? O que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Toda geração, querido. Olha só, presta atenção no que eu quero dizer para você. Ainda que pequeno, quando o mundo piora, ou o mundo melhora, não dependente do que o mundo está vivendo, mas dependente da minha posição de quem eu sou. É isso que ele está querendo dizer. Porque toda geração será salva por causa de uma pequena parcela de homens, ou jovens ou mulheres dessa autoridade, que se decidiram se posicionar e lutar, não só para mudar o mundo, mas para mudar o lugar onde eles estão primeiro. Sabe por que a geração pode ter sido pior em 700 a.C.? Sabe por que o jovem pode ter sido em tempo de Sócrates, Platão, como foi, e hoje se repete a mesma história? Mas a geração não acabou, a geração foi renovada anos nós. Sabe por quê? Porque uma pequena parcela daqueles jovens de antes decidiram se posicionar para mudar seu tempo no agora. Se você ficar preso porque as pessoas estão te dando do passado, irmão, você não vai viver o hoje de Deus na tua vida. Então o que aconteceu ontem, irmão, pode mudar sim, se você se posicionar hoje com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu falei para você, irmão, que eles que são nascidos de Deus veem esse mundo. Você tem que nascer de Deus, nascer em Cristo Jesus, e não só nascer por uma fé que não te leva a fazer nada, uma fé que não te leva a abrir mão de nada, uma fé que não te leva a transformar nada. Fé sem nada é nada, fé mais nada é nada. Fé ou você tem, ou você não tem. Não existe meio termo. Por quê, pastor? Porque a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ainda há fé. Porque a tua fé pode ser pouca fé, como muitos disseram, um homem de pouca fé, mas ainda é fé. Jesus quis dizer naquela palavra da pedra que devemos mostrar que não importa o tamanho da fé, não. É fé, está ali dentro. Então se a pessoa não tem, é vazio, é morta, porque a fé sem obras ela é morta. Então não tem meio termo. Então você tem. Pastor, mas eu estou aqui, você já teve fé para estar aqui, não? É um pouquinho. Pastor, mas eu acredito nessa palavra, mas eu não consigo vir para matar esse segundo irmão. Você já deu o primeiro passo, agora continua caminhando. Sabe por que tem muita gente que não consegue se transformar em Jesus, irmão? Porque quer mudanças imediatas e não fazem planejamentos de longo prazo. Como assim, pastor? Irmão, se tu quer ser liberto de algo, se você quer ser abençoado por algo, não pensa lá no cabeça do hoje. Vence hoje esse vício, vence hoje esse pecado, vence hoje essa luta, vence hoje essa falta de perseverança, vence hoje essa enfermidade, vence hoje. E se você venceu hoje, não chegou no final do dia, ainda de pé, lutando, celebra as tuas conquistas, celebra mais um dia com Jesus. Eu vou seguir, o amanhã pertence a Ele, não. Te levanta amanhã e faz um voto no dia de novo. Hoje, por mais um dia, eu vou vencer com Jesus. E vai chegar no final do dia e você vai ter mais um dia que você venceu. Eu sempre falo isso para os meus conhecidos, não vou dizer amigos, mas meus conhecidos que me conheciam no passado. É uma luta após a outra. Agora está completando 16 anos de convertido e caminhada de fé. Hoje nós estamos em festa. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular na cidade completa 27 anos de ministério dos nossos ricos aqui na cidade. 27 anos. Eu coloquei uma publicação ali no meu Facebook. Se você é membro da igreja, comenta ali, dá os parabéns para os nossos líderes, porque muita gente pode apontar o dedo para falar mal, pode mostrar os defeitos da pessoa, pode mostrar os erros da pessoa. Nós somos seres humanos, nós erramos. Eu nunca falei para a igreja, nem quero falar para você que sou perfeito. Mas perfeito é Cristo, que eu sigo e penso todos os dias. Mas 27 anos de pé. Cada lugar que você vê nessa cidade tem uma igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje nós estamos aqui, eu sou uma testemunha dessa. Hoje eu sou um homem, tenho uma família, tenho um nome, hoje eu tenho levantado, tem o nome de Jesus, por causa dessa igreja que abriu as portas e me aceitou da maneira que eu estava. Então a gente tem sim
de valorizar. Está se levantando uma geração aí, irmão, de homens e mulheres até, insubmissos a líderes. Um dos princípios para a igreja não acabar é a submissão da sua liderança. Romanos diz isso: não resistam às vossas autoridades. Ah, mas é melhor. Deus vai pegar na hora, irmão. Deus tem a receita para quem está fazendo mentira para as pessoas erradas aí. Deus vai pegar na hora. Mas não venha querer me dizer, irmão, que o ministério, a igreja, é culpado por causa de um homem. Não, o homem faz parte do corpo. A igreja, a cabeça é Jesus, ele é o dono. Então nós temos o ministério consolidado hoje e cremos no poder do efeito disso em nossa vida. Então eu digo para você hoje, dependendo dos feitos e dos efeitos, o Senhor Jesus quer fazer e quer que o efeito do que Ele fez na tua vida permaneça eternamente. Então creia nesse Jesus, creia nessa palavra e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus. Se você está com a tua família aí, pega ela nas tuas mãos. Pega ela bem pertinho de você. Pega ela bem pertinho de você. Você tem um feito de Jesus na tua vida. E esses feitos de Jesus, irmão, pode mudar a história da tua casa e da tua família. O Senhor, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então Deus quer fazer algo na tua história. Deus quer fazer algo na tua casa. Você nasceu para dar certo. Não só você, mas a tua casa, a tua família nasceram para dar certo, querido. Vai dar certo o que Deus prometeu. Vai dar certo o que Deus falou. Cadê o Mateus? Vai dar certo o que Deus está fazendo na tua vida. O que Deus está fazendo, irmão, e o que Deus fez pode mudar a história da tua casa. Você está confiando nos bons efeitos que você está confiando. Confia nos feitos de Jesus a partir de hoje. E Ele vai mudar a tua história. A tua casa precisa de Jesus, irmão. A nossa família precisa de Jesus, irmão. É o nome dele que tem poder. Foi o que Ele fez que ficou registrado na nossa história. Obrigado, pastor. Essa